Atendendo ao pedido do assistente internacional da Milícia da Imaculada, Frei Gilson, quis fazer o itinerário colbiano, caminhando com Padre Kolbe. Confesso que fiquei muito impressionado com a espiritualidade e a dinâmica evangelizadora de São Maximiliano. Agora é a nossa vez de lutar como verdadeiros herdeiros dele, encontrar a metodologia diferenciada e apresentar um dinamismo atual para conquistar, através da Imaculada, todos ao coração sagrado de Jesus. Esta é a minha experiência que agora partilho com vocês. Chegou um momento em que Niepokalanów e a própria Polônia já não eram suficientes para conter o ardor missionário que inflamava o coração de Padre Maximiliano Kolbe. Desde jovem, ele alimentava o sonho de levar a evangelização além das fronteiras da Europa, fundando novas cidades da Imaculada, em terras distantes. Seu olhar se voltava especialmente para a China, a Índia e o Japão. Mas seus planos iam ainda mais longe. Alcançava o Peru, a Romênia e até mesmo o mundo árabe. Era aos olhos humanos uma ideia ousada e até insensata deixar Niepokalanów em pleno crescimento. Contudo, o anseio missionário ardia dentro dele, impelindo-o a não perder tempo. O próprio Kolbe confessava: meu olhar está sempre atraído a novos horizontes. E completava: 3 anos depois da fundação de Niepokalanów, quando a nossa obra, em pleno desenvolvimento, parece reclamar todas as minhas forças, todo o meu trabalho, eu parto em missão, porque o meu olhar está continuamente atraído por novos horizontes. Era o início de 1930. Ele sentiu que não poderia restringir seu coração apenas à própria nação, pois o Evangelho devia ser anunciado até os confins da terra. Não posso restringir meu coração só à minha família, à minha nação. Desejo abraçar o mundo inteiro. Quando o fogo do amor se acende, não pode permanecer nos limites do coração, mas explode para fora, incendeia, devora, absorve outros corações para conduzi-los a Deus por meio da Imaculada. E isso o mais rápido possível. Assim, acompanhado pelos frades Zeno Zebrowski, Hilário Lisakowski, Sigismundus Kroll, Severino Dagis, embarcou para o Extremo Oriente. Passaram por várias cidades e países. O objetivo inicial era a China. Após quase 2 meses de viagem, chegaram a Singapura em 30 de março de 1930, onde foram recebidos com cordialidade pelo bispo local. Em Xangai, permaneceram 12 dias. Ali Kolbe deixou os freis Severino Dagis e Sigismundo Kroll, com a missão de lançar uma revista mariana da Milícia da Imaculada. Para ele, cada novo espaço era uma oportunidade de semear o Evangelho da misericórdia e da ternura de Maria. Desde sua fundação,
A milícia da Imaculata já nascera com vocação universal, sonhando em conquistar o mundo inteiro para Cristo através da Imaculata. Agora, este sonho tomava forma concreta. Desde o seu nascimento, o movimento do Padre Kolbe previa a conquista de todo o mundo por meio da Imaculata. E para isso se preparava com um pequeno grupo de loucos de amor pela Imaculata, unidos entre si por aquela ideia fixa, passa a ação. A meta missionária agora é o Japão. O bispo de Nagasaki acolheu muito bem Padre Kolbe e lhe propôs dar aulas de filosofia em latim no seminário diocesano. Em troca, autorizou a publicação da revista da Imaculata. Em apenas um mês, o primeiro número do Cavaleiro da Imaculata em japonês saiu com uma tiragem inicial de 10.000 exemplares. As dificuldades eram inúmeras: o clima, a barreira da língua, a precariedade das instalações e até febre recorrente que enfraquecia Kolbe e alguns de seus companheiros. Em carta enviada à Polônia, ele resumiu o espírito da missão. Escrevo rapidamente porque estou sobrecarregado de trabalho. Eis que a nossa tarefa aqui é muito simples: trabalhar sem descanso o dia todo, matar-se de trabalhar, ser considerado pouco menos que um louco por parte dos nossos e extenuado morrer pela Imaculada. Por acaso, não é belo este ideal de vida? A guerra para conquistar o mundo inteiro, os corações de todos os homens e de cada um em particular, começando por si mesmo. Assim, com sacrifício e entusiasmo, nasceu em Nagasaki o Jardim da Imaculata, Monjensai no Sono. As condições de vida eram duríssimas. Ele mesmo descreveu: no inverno, a neve me caía no rosto de tal forma que, para poder dormir, fui obrigado a cobrir a cabeça. Os cobertores dos irmãos que dormem no sótão estão brancos e nas bacias a água misturada com neve. Eles contavam isso alegremente durante o café da manhã. Estou preocupado com a nossa saúde. Apesar das dificuldades, a obra florescia. Em apenas 12 meses, a revista alcançava a marca de 25.000 exemplares. Além disso, leigos japoneses, inclusive de outras religiões, se ofereciam para colaborar voluntariamente com a publicação. Este crescimento visível vinha acompanhado de um ainda mais profundo, a consagração ilimitada à Imaculata. Para Kolbe e seus companheiros, a pobreza, a obediência e a entrega total adquiriam em terra de missão um valor renovado, mais radical e transformador. Este crescimento em extensão, que tem algo de inacreditável, progride simultaneamente com o mais admirável crescimento em profundidade. Consagrar-se à Imaculata, ilimitadamente, sacrificando por ela tudo, e a si mesmo completamente, valores já conhecidos, que em terra de missão parece entrar em uma nova e mais profunda dimensão. Em dezembro de 1930, Padre Maximiliano e seus confrades se preparavam para celebrar pela primeira vez em terras japonesas a solenidade da Imaculada Conceição. Rezavam com fervor
a novena, quando chegou a ele uma notícia dolorosa, o falecimento de seu irmão, Padre Afonso. O telegrama dizia: Afonso morreu santamente, tudo procede como no passado. Escreve Floriano. A perda foi um golpe profundo, mas também uma experiência de fé. Ele próprio escreveu: Depois da primeira profunda impressão, no coração entrou a serenidade, porque tudo aconteceu por ocasião da solenidade da Imaculada Conceição. Simplesmente, ela levou o Padre Afonso consigo. Soube depois que a morte havia sido rápida, causada por uma inflamação aguda do apêndice, sem tempo para a cirurgia. Apesar da dor, o tempo passado no Japão, de 1930 a 1936, representou para Maximiliano um caminho de amadurecimento. Ali compreendeu com mais clareza que a obediência é a essência da santidade e o amor perfeito. Depois de uma grande luta interior, experimentou a graça de sentir-se transformado na própria Imaculada, de modo que a sua vontade passou a ser a vontade dela. Este mergulho na espiritualidade mariana levou-o a contemplar o mistério da Santíssima Trindade através de Maria. Desde a eternidade, porém, Deus havia previsto uma criatura que em nada, nem na menor coisa, teria se distanciado dele, que não teria dissipado nenhuma graça, que não teria se apropriado de nenhuma coisa recebida dele. Desde o primeiro instante da sua existência, o doador das graças, o Espírito Santo, estabeleceu a sua morada na sua alma, tomou posse absoluta dela e penetrou nela de tal modo que o nome de esposa do Espírito Santo não expressa senão uma sombra longínqua, pálida, imperfeita, ainda que verdadeira desta união. Em 1932, Kolbe partiu em missão para a Índia, com o objetivo de abrir ali a terceira cidade da Imaculada. Viajou até Ernakulam, onde se encontrou com autoridades eclesiásticas, o arcebispo do rito sírio, Dom Agostinho Candatio, e o arcebispo de rito latino, Dom Ângelo Pérez e Cecília. As dificuldades eram muitas, mas ele entregava tudo à Imaculada, certo que ela mesma abriria os caminhos. Foi também nesse período que recordou um pacto feito anos antes com Santa Teresinha do Menino Jesus, a quem havia confiado as missões da Milícia da Imaculada, em troca de rezar sempre pela sua beatificação e canonização em todas as missas. Enquanto aguardava para encontrar-me com o arcebispo do rito latino, Dom Ângelo Pérez e Cecília, deparei-me com uma estátua de Santa Teresinha enfeitada de flores. Diante dela, relembrei-me do fato. Vejamos se você lembra. Naquele instante, uma flor caiu aos meus pés. A coisa me impressionou e pensei comigo. Vejamos se tem um significado. Após anos de missão do Oriente, Kolbe retornou à Polônia e ali consolidou sua obra apostólica com a força da imprensa, sendo chamado por muitos de precursor dos meios de comunicação
social. Por ele, os tempos exigiam novas armas de evangelização. É bom edificar igrejas, pregar, fundar missões e escolas. Mas todas estas fadigas serão vãs se descuidarmos da arma mais importante dos nossos tempos, ou seja, a imprensa. E profeticamente acrescentava que no futuro outras tecnologias de comunicação também seriam postas a serviço do Evangelho. Sua missão era clara. A Imaculada deveria conduzir tudo e transformar cada consagrado inteiramente nela. Ela mesma, a Imaculada sozinha, deve instruir cada um de nós em cada instante. Deve conduzir-nos, transformar-nos em si mesma, de modo que não sejamos mais nós a viver, mas ela em nós, assim como Jesus vive nela e o Pai no Filho. Permaneçam alegres na serenidade, na Imaculada, e deixem-se plasmar por ela, sem pôr qualquer limitação, como ela quiser, através dos acontecimentos que vos agradam e que não vos agradam, as alegrias externas e íntimas, as aflições, as tentações, tudo por ela. Este é o quarto de Massimiliano Kolbe. Praticamente ocupou desde que ele voltou do Japão. Aqui ele começou a trabalhar. Esta é a mesa. Essa pequena biblioteca onde ele colocava todos os seus livros. Se alguém vê a fotografia, estava sempre cheio de coisas aqui. Não estava bem arrumado como agora. Aqui ele trabalhava, preparava seus projetos. Era um grande homem, grande santo. Queria conquistar o mundo inteiro, Cristo, sob a proteção imaculada. E agora estamos nós, queremos levar em frente este sonho. Em Niepokalanów, a cidade da Imaculada, a produção editorial tornou-se gigantesca, sinal da força, da consagração e da dedicação dos frades. Eis um panorama da impressionante atividade. O Cavaleiro da Imaculada, revista mensal ilustrada com tiragem de cerca de 750 mil exemplares, chegando em edições extraordinárias a 1 milhão. O Cavaleirinho, mensal para jovens, com 165 mil exemplares. O Informante da Milícia, 1 milhão de exemplares. O Pequeno Cavaleirinho, mensal para crianças, com 35 mil exemplares. O Pequeno Jornal Diário Católico, com 150 mil exemplares nos dias da semana e 250 mil nos dias festivos. Miles Immaculate, revista trimestral em latim, para clérigo do exterior, com 150 mil exemplares. Boletim missionário mensal, com 40 mil exemplares. O Eco de Niepokalanów, boletim interno de informação para os religiosos da comunidade. O auge desta produção ocorreu em 1936, quando o Cavaleiro da Imaculada alcançou a tiragem histórica de 1 milhão de exemplares. Ao mesmo tempo, o Pequeno Jornal Católico tornou-se o maior jornal diário da Polônia e o mais lido do país. Documente tudo nos vossos corações, para que a imagem de Massimiliano Kolbe continue a viver no coração de cada um de vocês. Porque esta é a vontade de Deus. Este é o projeto de Jesus, conquistar o mundo inteiro. Ele disse aos apóstolos: ide pelo mundo, fazer meus discípulos, todos os povos da terra.
E Massimiliano Kolbe disse, em outras palavras, sob a proteção da Imaculada. Com alegria estou aqui, nestes lugares sagrados. E agradecer, porque aqui estamos no coração de onde tudo começou, mas de onde continua a irradiar este preciosíssimo carisma de Padre Kolbe, que é um carisma de caminho à santidade e evangelização com l'Immacolata. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Certa vez, um cônego lhe perguntou o que São Francisco de Assis diria ao ver aquelas máquinas modernas e caríssimas em Nepokalanów. Maximiliano Kolbe respondeu sem hesitar: arregaçaria as mangas do seu hábito, poria as máquinas para funcionar a toda velocidade. Trabalharia como trabalham estes bons irmãos, de maneira tão moderna, para difundir a glória de Deus e da Imaculada. Poucas décadas depois, São João Paulo II disse: ele é o Francisco do século XX, que compõe o cântico do mundo industrial. O papel, a rotativa, a tinta, seu irmão e irmã, instrumentos preciosos para anunciar o reino de Deus, reino de amor e de verdade, fazendo atividade apostólica com a imprensa. Queria que no cântico da natureza se inserisse o cântico da cultura. Padre Kolbe entende que a Imaculada é um mistério dulcíssimo de se guardar. Sobre isso, São João Paulo II também diria: Padre Kolbe, o homem que descobriu no mistério da Imaculada Conceição, não somente como uma grande beleza do universo criado, mas sobretudo com uma força, uma energia potentíssima que ele desejava comunicar também aos outros. Em 1938, Kolbe fundou também uma estação de rádio. Usavam os equipamentos mais modernos da época. Ele não rejeitou a modernidade, colocou-a a serviço do Evangelho e da Imaculada. Todo meio, toda invenção recente no campo das máquinas ou dos sistemas de trabalho sejam colocados, antes de tudo, a serviço da obra de santificação das almas através da Imaculada. Com efeito, limitando ao máximo as necessidades pessoais, vivendo na mais extrema pobreza, nós teremos a possibilidade de utilizar meios moderníssimos, vestidos com um hábito remendado, com sapatos furados nos pés, a bordo de um avião de último tipo, se isso for necessário para salvar e santificar o maior número de almas. Este é o nosso ideal.